E vocês já foram em lugares onde teve morte, assassinato, essas coisas? Sim. E aí? Então, existe lugares que teve guerra dos farrapos, né? Aqui em Santa Catarina, naquelas fortalezas, né? Onde morreu muita gente, né? Deixa eu ver. Nossa, tem tanto vídeo. Eu tenho o nome dos vídeos aqui. Vai pensando aí, eu vou ver também um nome. Então, tem um que eu acho muito importante, esse até foi em Baipendi, né? Que chama histeria religiosa. Que é mais ou menos o que nós vivemos há pouco aqui, uma histeria, né, de pessoas que surtaram e fizeram, né, que a gente viu lá em Brasília, né? Isso aí foi o seguinte, era em Baipendi, Minas Gerais, né, que teve uma família, né, que era muito religiosa e tal, né, e começaram a fazer muitas orações e eu sei que foram querendo provar que Deus estava com eles, não que Deus está conosco, e eles acabaram matando as filhas porque elas iam ressuscitar, né? Porque Deus estava com eles, né? Então o casal matou as filhas, né? Sabe, ficaram vários dias rezando, é uma loucura, um surto, né? E claro, a Rosa chegou lá e o lugar onde estavam enterrados tinha fenômenos, né? Quer dizer, era uma parte de uma fazenda que nada acontecia, sabe? Que é tipo assim um lugar meio amaldiçoado, né? Então a gente foi nesse lugar e aí quer dizer, a Rosa conversou né, sabe, encaminhou, desfez o problema que ainda continuava vibrando negativamente. Daí foi o coletivo das pessoas, né? Teve que desfazer o coletivo. Um coletivo ali, como foi um grupo, se tornou um coletivo. E no coletivo que a gente trabalhou, nós trabalhamos individualmente, trabalhamos aquela energia que ficou no coletivo. Eu estava vendo o nome dos vídeos aqui, ó, tem Fazenda Pilão d'Água, Mistérios Desvendados, A Menina Fantasma Voltou, Resolvemos Mais Esse Mistério, vocês lembram disso? A Goiabeira que Chora no Túmulo do Escravo. Então, isso é Campinas. Tem um grupo muito bacana aqui de Campinas, que é o Que Te Assombra. E eles estão fazendo um levantamento, né, dos lugares mal assombrados de todas as cidades. E faz as caminhadas, como essas caminhadas noturnas, e eles contam muito a história, o que é legal você entender por que é mal assombrado. Né? E essa Goiabeira, quer dizer, foi existe uma capela hoje ali em Campinas, né? Que o escravo, ele... Por que mataram ele, Rosa? E depois, quer dizer, aonde mataram ele, né? Mataram injustamente. Isso, mataram injustamente e enterraram ele ali, ele começou a fazer milagre, né? Aí plantaram essa goiabeira e aí eles pegavam a seiva, né? A seiva e vendiam como... e começaram a vender a seiva por ser milagre. E aí acabaram matando, cortaram a goiabeira, né? Mas só que fazia milagre. Então ele, como foi morto injustamente, né? No túmulo dele, que tem até hoje, do lado de uma capela até hoje, lá num canto assim que se respeita muito, perto do cemitério lá de Campinas, né? E só que a ganância foi tão grande que mataram a árvore que fazia milagre, né? Porque ela... mas isso, aí a gente conta a história. Mas ela chorava? Sim, chorava. A seiva, né? Cortava, seiva, né? E esse choro era milagroso, que curava especificamente alguns machucados e tal, né? Tem agora a gente foi lá em Porto Alegre, tem o Teatro São Pedro, né? Que é um dos lugares, é um templo. A gente já foi em vários lugares assim, né? Teatros e tal. E esse foi muito interessante, que a dona Eva, que foi a patrona, né, a maior cuidadora do teatro. 40 anos. Né? E ela, há alguns anos já morreu, e nós entramos lá porque o pessoal também o diretor do museu queria saber o que acontece de verdade aqui, o que tem, por que tantas coisas, tantos relatos sobrenaturais, né? E nós, desde que a gente chegou lá, o espírito da dona Eva, que sempre cuidou do hotel, grudou na Rosa. E nos acompanhou a senhora que cuida lá da limpeza, depois, né, o guarda também, depois a Relações Públicas, que conhecia a dona Eva. E em cada situação,
a Rosa chegava numa parte e a Rosa ficava com os trejeitos, sentava como eles reconhecendo, pô, Dona Eva tá aqui mesmo, né? E contando que, né, no teatro tem um café lá, onde veio um casal, assim, tinha um casal tomando café, veio um casal, entrou na parede, quer dizer, era claro, né, quando tá materializado, são fantasmas, né? E tem vários casos do São Pedro que a Rosa foi dizendo o que era e tal, e a Dona Eva do lado toda hora. Tanto que a Rosa não aguentou. Ela disse, para, Ju, eu não consigo, ela não... Porque fisicamente, né, Rosa? É estressante. Só que, claro, eu sou leiga em certas coisas, né? Eu sou vidente só. Aí eu fui entrar na parte principal da plateia, na porta, eu não consegui entrar, eu bati. Como se eu tivesse batido num vidro e voltado. Mas não tinha um vidro? Não tinha nada. Eu disse, nossa, ela não está querendo que eu entre. E depois, em casa, o João viu direitinho. A gente gravou, porque... Gravamos. Será que nesse momento alguma coisa eu gravei? Sim. Que a Rosa anda com ela filma tudo com uma GoPro aqui. No peito? No peito por causa dos medidores. Sim. Então ela vai filmando e eu tenho daí o som direto dela nessa GoPro que fica aqui. Que filma direto, eu não corto nada. É sempre gravando tudo. Eu nunca corto. Entendi. Né? E nesse momento, aí eu falei assim, deixa eu ver a câmera da Rosa. E a gente está acostumado, as câmeras, quer dizer, a gente sabe quando tem algum defeito de imagem, né? Quer dizer, não é mais normal a gente ter aqueles problemas, né, de ruído. VHS que tinha, né? Mas bem nesse momento tem um defeito de imagem, sabe? Que não é, né? Que tu vê que naquele... Aí eu até... Eu dei contraste, né? E consegui ver que naquele momento a gente gravou alguma energia ali, né? Então, até depois a Rosa teve que fazer a volta, entrar pelo lado para poder chegar, porque ela é como ela fica junto, né? Como ela me disse, não entra pela porta principal, tu não é erudita, tu não entende de nada. E eu bem devagar. Sério? Ainda meteu essa ainda. Não, ela era. O nariz empinado, né? Ela era das boas. Não, ela era uma pessoa muito especial, né? E muito erudita, claro. Todo né? mundo, sim, imagine eu falando aquelas coisas. Ai, que lindo! Eu fui me escorar na parede, não encosta na parede, sabe? Ela estava sempre com aquele cuidado que ela tinha. Daí eu fui ver na saída, estava escrito, não bote os pés na parede. E a funcionária dizia, ela ficava em cima. Quer dizer, isso era... Então, quer dizer, esse era um bom fantasma, porque nem sempre é ruim. Eles querem se comunicar, né? Quer dizer, a assombração, a gente que tem medo, mas às vezes não é só um espírito querendo conversar ou organizar uma situação, como, por exemplo, uma que a gente, né, apareceu, a gente recebe muitos relatos e muitas imagens do Brasil todo e até de fora, né, para analisar, para ver o que é verdade ou não, né? Só que hoje é muito fácil fazer o fake, dá para ver, quer dizer, né? E só que a gente recebeu uma imagem, né, de uma fantasma que apareceu, né, lá em Minas Gerais, meu nome da cidade agora, eu não vou lembrar. Mas ela de branco, assim, né? E pede carona e tal. Aí nós fomos lá, a Rosa contatou e disse, essa mulher morreu aqui, né? E ela aparece, né? Porque ela tinha... Ela queria mandar um recado, né, pro amor dela, né? E aí, a forma de caminhar foi a coisa mais louca, foi cantar uma música do Roberto Carlos. Ela pediu, canta uma música do Roberto Carlos. Daí eu cantei até, né? Que foi como ela conseguiu se despedir. Sentir aquela emoção dela, né? E se desapegar. Roberto Carlos já foi embora. Se fosse um funk, ela ficava aqui pra sempre. Dançando. Rebolando. Mas viu como é diferente? Qual que era a música? Você lembra ou não? Eu não lembro agora, né? Eu sei que, quer dizer, o que ela queria era vivenciar aquela emoção. Como a última emoção. E se desprendeu e foi embora. Entendi. E foi embora. Quer dizer, é isso que é bacana na Rosa, porque ela não vai com... Né, Não, uns pedem para cantar, outros pedem...
não existe a regra, dá para ele o que ele precisa. Muitos deles querem só passar uma mensagem. Só para passar uma mensagem, querer música, querer Mas não tem às vezes assim, uma pessoa foi assassinada, que resolve o mistério dela, tipo, foi Sim. tal pessoa que me matou. Sim. Isso aí teve. Eita, que medo. Tem? Não, tem. Essa parte, por exemplo, aqui no Castelinho da Rua Apa. Que né? é? Aqui o Castelinho da Rua Apa é um dos lugares mais mal assombrados Aqui do em Brasil, São Paulo, aqui né? em São Paulo, né? Que foi, Por quê? Né? Porque teve um crime lá, Sim, né? famoso. Quer dizer, famoso crime onde diz que um filho matou a mãe e o irmão e depois se suicidou com 2 tiros. No coração. Né? Quer dizer, Tem sentido? também tinha uma quarta pessoa que claro. matou. Mas era uma Com família 2 tiros, né? O tradici- primeiro não matou no coração, ainda deu outro. Aí era uma família tradicional, aí isso tudo já foi solucionado e se mostrou que tinha uma outra pessoa. Mas eles, quando teve esse problema, eles morreram e ficaram no prédio, né? Só que eles não entendiam essa situação e ficaram vibrando isso. E o prédio ficou mal assombrado e se deteriorando esse tempo todo. E em volta também se criou aquela coisa da Cracolândia ali, da história dos drogados, um monte de gente na rua ali em São Paulo, naquela região, né? Que também se realimentavam dessa energia, né? E também davam para aquele local essa energia. A ONG lá, as Mães do Brasil, né, fazem um trabalho fantástico, né, de ajuda assim, aos necessitados, né, a presidente veio da rua também, né, só que estavam tentando a restauração há muito tempo, né, e até veio o Ghost Hunter, né, até gravou uma voz lá, uns 3 anos antes da gente. E nós fomos com a Veja lá. Eu lembro que eu acho que era essa época do Halloween, né? Que a gente sempre tem muita matéria nessa época. E a gente foi lá, né? E acabamos ganhando autorização para ficar à noite. Aí a Rosa, o que a Rosa fez? A Rosa conversou com eles, explicou para eles, né? A situação. Tanto que a gente gravou uma voz com esse microfone que você ganhou, né? Com esse daqui? Com esse aí, né? Que diz, Senta Rosa, senta Rosa. Com sotaque? Um sotaque italiano. Paulistano, antigo, paulistano, a gente não mistura, né? E aí, eu tava com a chave do Castelinho. Saiu, tá tudo. Santa Rosa. Tudo que feminino ou masculino? Mas feminino. Feminino, Santa. Aí a Rosa. Escrito, tudo que nós estamos falando está no nosso canal. Tem esse vídeo lá. Os Né? vídeos. Tem. E aí, a Rosa porque eu levo as cadeiras, nós sentamos naquele lugar. Nossa, para nós fantástico, mas todo detonado, Vocês né? não ficaram com medo? Não. E a Rosa ficou explicando com eles. Melhor. Ficou até as 4 da manhã conversando com eles. Nossa. Né? E aí depois, 2 meses depois, foi aprovada a restauração. Tá lá a coisa mais linda o prédio, né? Porque é isso, quer dizer, tem que resolver, né? Embora o pessoal ainda fala no YouTube o pessoal não gosta que a gente resolve os casos, mas resolve, né? Que o Castelinho ainda é assombrado. É mal assombrado, Ainda mostra antigo como era. Agora ele está bonito, pintado, e uma ONG está lá. Então maravilha. Então, quer dizer, sabe isso? Conversou, sentou, né, explicou para eles que... porque uma coisa é você ir lá e fazer uma oração, mas... Sabe? Se a pessoa tem... O que acontece? Se você tem a vibração daquela... Eu tenho a minha fé. Eu só vou aceitar no outro lado a mesma vibração que eu vivi aqui na Terra. Um católico é a mesma vibração. Tu pode rezar para o católico, ele era católico, ele vai aceitar, porque não existe mais o verbo no sobrenatural. São as vibrações. Entendi. A hora que eu rezo uma Ave Maria, porque eu sou católica, e rezo para aquela pessoa, aquela vibração é aceita porque há uma sintonia. É a mesma coisa de Umbanda. Trabalhar na Umbanda e um umbandista receber uma oração ligada à Umbanda, porque tem as mesmas vibrações. Entendi. Quer dizer, não é a razão dentro daquele controle. Eu levo a minha fé e vou aceitar o que for me dado. Entendi. Não tem doutrinar um católico, doutrinar um umbandista, doutrinar um evangélico, a não ser na própria religião de cada um.